Olá pessoal, tudo bem? Nós a cada dia ficamos mais admirados com a capacidade do americano de fazer doações milionárias para instituições educativas ou culturais ou de saúde, né? São bilhões, né? Bilhões e bilhões, eles competem, né? Ver quem doa mais, quem ajuda mais, tal universidade, museus e hospitais. E isso, na verdade, tem uma origem que não é muito só da natureza, da bondade americana, né? Isso inicia-se no século XIX, lá pelos anos 1800, o Brasil aqui ainda era império, e os Estados Unidos, depois da Guerra Civil, implementaram um crescimento muito grande de sua indústria. A infraestrutura que Lincoln deixou para vencer a Guerra Civil, ferrovias, que ele trocou terras federais por ferrovias com Vanderbilt. Ele dizia onde precisava de uma ferrovia para levar suas tropas e levava junto também os cabos de telégrafo, né? Então Lincoln foi muito genial nisso, embora com um exército bem menor, com menos recursos, mas ele conseguiu vencer a guerra. Um sul que era mais rico e tinha o melhor general, General Lee. Então, no pós-guerra civil, essa estrutura ficou lá montada e foi muito bem aproveitada por John D. Rockefeller, que refinava querosene. O Rockefeller ficou conhecido como o rei do petróleo. Ele nunca furou um buraco, um poço de petróleo. Não é maluco? Isso é muito caro, você ficar adivinhando onde tem petróleo, né? Furando, e o custo é alto e o resultado não é garantido. Então ele refinava, ele foi um grande químico. E era o melhor querosene, que era o querosene que iluminava as casas americanas. E ele aproveitou então essas ferrovias que ficaram lá sem muita função depois da guerra e distribuiu o seu querosene pelos Estados Unidos. Todo ali começou o império. E obviamente também para se construir a manutenção das ferrovias, que era com aço, aí vem o Carnegie, o Andrew Carnegie, e depois surge JP Morgan, quer dizer, dos bancos, um banqueiro, filho de um banqueiro, que suplantou o pai. Ele começou a comprava empresas quebradas e reinvestia, enfim, e acabava quebrando outras empresas e foi criando pequenos monopólios. O Rockefeller praticamente teve o monopólio da querosene, o Andrew Carnegie teve o monopólio do aço, e o Morgan era o maior banqueiro do mundo, quer dizer, então eram as três maiores fortunas do mundo, entre tantas outras que haviam nos Estados Unidos naquela época, né? E obviamente eles então regiam o mercado, as leis de trabalho, as leis de comércio, não haviam, na verdade, normas, né? Eram muito escassas, muito poucas, principalmente trabalhistas, não tinha direito trabalhista nenhum. O trabalho era quase que escravo, você ganhava muito pouco, trabalhava muito tempo, 12, 14 horas por dia, recebia um salário miserável, e era assim que eles faziam. E se reclamasse, estava na rua e tinha quem queria. Isso, eram substituídos. E isso foi até que no final dos anos 1800, o Carnegie acabou até assassinando uns grevistas, mandou matar, contratou lá uns bandidos de aluguel que mataram grevistas e tudo. E nós chegamos no final do século XIX com a sociedade americana querendo reformas e mudanças. E vem a eleição de 1896 e os democratas lançaram William James Bryan. Esse era um candidato que dizia o seguinte: eu vou acabar com os monopólios, vou acabar com o Rockefeller, vou acabar com o Carnegie, com o Morgan, eu vou melhorar as condições de vida do trabalhador e tudo. E ele estava muito popular e ia ganhar a eleição. E aí, pela primeira vez na história, esses três grandes milionários, bilionários americanos, os homens mais ricos do mundo, o John Rockefeller, o Andrew Carnegie e o JP Morgan, se uniram para fazer um presidente americano. Eles iam bancar um presidente americano. E escolheram um governador corrupto de Ohio, William McKinley. O que eles fizeram? Compraram a imprensa toda. A imprensa naquela época tinha uma única, exclusiva preocupação: vender jornal. Não havia nenhum tipo de controle, né? Não que haja um controle, mas há uma certa, um pudor,
né? Mentia-se, inventava-se, isso era uma imprensa. Então eles compraram imprensa e subornaram muita gente, enfim, e conseguiram fazer o William McKinley presidente americano. Em 1897 ele assume e fica 4 anos no poder, com os 3 bilionários deitando e rolando. Quer dizer, ninguém conseguia nada da Receita Federal, ninguém conhecia que o governo federal tomasse alguma atitude contra o trabalho escravo, aquelas condições, nada. E eles continuavam com seus monopólios, enfim, impondo a lei do mercado. E a sociedade americana cada vez mais revoltada com isso. Esse William Bryan continuou sendo candidato, mas na eleição seguinte, para a reeleição do William McKinley, em 1900, que seria a eleição, 1900, a coisa estava muito dividida. E mesmo colocando muito dinheiro, o Rockefeller, o Morgan e o Carnegie sentiram que não seria fácil. E eles aproveitaram o seguinte: um político de Nova York, é o famoso político incorruptível, porque ele vem de origem da família rica, Theodore Roosevelt, era um homem na faixa de 40 anos que havia sido herói de guerra, ele participou da guerra hispano-americana. Imagine que os Estados Unidos lutaram pela libertação de Cuba, né? Acabaram até ganhando o Havaí por conta dessa briga aí. Mas o Ted Roosevelt foi herói nessa guerra. Ele era um soldado e o seu chefe do batalhão, o militar superior, se acidentou e ele assumiu o comando e virou um herói de guerra. Então ele era muito popular. Logo que chegou, foi convidado para ser secretário de segurança no estado de Nova York, e foi e limpou não só Manhattan, mas o estado todo. Fez um belíssimo trabalho. E o Theodore Roosevelt se lançou candidato republicano. E o povo adorava, era um herói vivo, embora jovem, né, 42 anos. E o que os 3 gênios, os 3 titãs dos negócios pensaram, bolaram? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Ted, o Roosevelt. Esse Ted Roosevelt era tio do futuro Franklin Delano Roosevelt, presidente da Segunda Guerra Mundial. Quando o Franklin Delano assumiu em 1933, o Ted já estava morto. Mas o Ted, então, em 1900, foi convidado a ser vice-presidente na chapa do William McKinley. Eu achava até que ele não ia aceitar, porque o vice-presidente naquela época, se hoje pouco aparece, naquela época então não tinha função alguma. Hoje o vice-presidente faz umas viagens, naquela época não tinha isso, né? Então a melhor maneira de você colocar um político no ostracismo era convidá-lo para ser vice-presidente. E convidaram o Theodore Roosevelt e ele aceitou. Aceitou e não deu outra. Foi por 2. Ganharam fácil a eleição. William McKinley assumiu novamente e os milionários ficaram contentes com mais 4 anos de sombra e água fresca, e para pensar para frente o que fariam. Mas aconteceu um fato inusitado. Logo no início do segundo mandato do William McKinley, ele é assassinado. Ele vai a Buffalo para uma exposição e ali um desempregado, por conta dessa política do William McKinley, até filiado a um sindicato, finge que tem uma atadura nas mãos. Na verdade, ele estava escondendo uma arma, se aproximou para cumprimentar o presidente na fila de cumprimentos e dá um tiro na barriga do William McKinley e acaba matando. Ele morre e o Theodore Roosevelt, que era o medo de todo mundo, porque o Theodore sempre foi muito a favor dos trabalhadores americanos, lutava pelos direitos das minorias, né? E contra o monopólio, contra isso tudo. E ele acaba assumindo a presidência da República. No ato de assumir, virou-se para os assessores e disse: ao trabalho, todos sabem o que nós temos que fazer. E empreendeu uma perseguição monstruosa contra os monopólios. O JP Morgan foi o primeiro, nessa época ele já tinha comprado as ferrovias do Vanderbilt e tinha praticamente um monopólio das ferrovias, foi obrigado a fatiá-las. O próprio Rockefeller foi obrigado, ele também tinha praticamente um monopólio de distribuição do querosene, do refino do petróleo, foi obrigado a fatiar em mais de 30 e tantos pedaços. O Carnegie já tinha até vendido uma parte, mas então esses monopólios, esses grandes impérios acabaram, foram picados.
E do dia para a noite, esses homens que já eram os homens mais ricos do mundo, se tornaram os homens mais com mais dinheiro disponível, porque dinheiro em espécie, porque eles foram obrigados a vender os seus negócios, né? E uma quantidade de dinheiro tão gigantesca, e aquilo, o imposto de renda, fica maluco para comer aquilo. E só que nos Estados Unidos tem uma coisa fantástica, você pode, do seu imposto de renda devido, até 60% você pode pagar em doações, para justamente isso, para instituições de ensino, ou de cultura, ou de saúde. E eles começam então, não, iam perder o dinheiro de qualquer maneira, imagina, até 60%, na época de 50%, hoje até 60% você pode, do seu imposto devido, você pode doar para instituições. No Brasil é só 6%. O governo brasileiro quer o dinheiro na mão dele, né? Então depois ele distribui, nós sabemos como ele distribui, mas lá nos Estados Unidos não. Então eles começaram uma verdadeira competição, já que vão tomar esse dinheiro nosso, então vamos doar. E obviamente fazendo uma tremenda propaganda dos seus nomes. Então tem a Fundação Rockefeller, o Carnegie fez 2.000 e tantas bibliotecas nos Estados Unidos, além do Carnegie Hall. Enfim, eles todos, aí começou essa grande competição, já que o dinheiro é para o governo de qualquer maneira, então vou fazer uma coisa e ficar com o nome na história, né? Então, aí vem essa tradição americana, porque você imagina, do imposto devido até 60% você pode dar. E isso financiou muita coisa nova no mundo, inclusive os museus de arte moderna. A arte moderna, inclusive, é financiada. A arte moderna não teria o valor que tem se não fosse pelos americanos. Quem topou pagar muito caro por isso tudo foram eles. Os museus de arte moderna, por exemplo, você imagina que Rockefeller fez museu de arte moderna, o MoMA, né? O americano queria, na verdade, o americano sempre gostou da arte clássica, mas como é que ele ia levar a Capela Sistina para os Estados Unidos? Como é que ia comprar alguma coisa do Vaticano ou do Museu do Louvre? Não iam conseguir comprar a Mona Lisa, né? A Pietà, não. Então, eles se aventuraram na arte moderna e foi uma coisa maravilhosa. E aí vem, e volto a dizer, só alcançou os preços que alcançou. Picasso, um homem, morreu rico por conta dos americanos, né? Inicialmente do investimento dos milionários americanos. E duas mulheres se destacam nisso, fenomenais, duas joias, duas mulheres nascidas nos Estados Unidos, mas de famílias judias. Ambas foram para os Estados Unidos, uma muito mais cedo, que é a Gertrude Stein. A Gertrude Stein foi novinha e logo se apaixonou pelo modernismo da Europa. Ela foi a primeira grande financiadora de Picasso, Matisse, Cézanne, Gauguin. Ela gostava tanto de literatura, ela é uma escritora, a Gertrude Stein, e ela também recebia Scott Fitzgerald, Hemingway, e todos frequentavam a casa dela. No filme Meia-Noite em Paris aparece muita Gertrude Stein. Ela comprou, financiou, topou, montou um acervo maravilhoso, né? Mas todos adoravam. E o dinheiro dela ajudou muito no desenvolvimento da arte moderna. E outra mulher também, americana, judia, essa fantástica Marguerite Guggenheim, a famosa Peggy Guggenheim. Ela foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, desculpa, e lá se apaixonou pela arte moderna. Conheceu a arte moderna e recebeu os melhores professores e aprendeu a olhar e foi uma grande investidora. E ela sentiu que a Europa ia entrar em guerra, a Segunda Grande Guerra. E ela resolveu comprar. Ela milionária, se colocou um objetivo do seguinte: comprar uma obra de arte por dia. E ficou famosa, principalmente em Paris, comprando de Salvador Dalí, Chagall, todo mundo, inclusive Picasso. Ela comprou mais de 100 obras de arte por $25 mil. 25 mil, imagine que uns anos depois, um jornalista perguntou
passada uma década, quantas daquelas mais de 100 obras ela conseguiria comprar por $25.000? Ela falou assim, nenhuma. Ela pechinchava muito, até que ela foi no apartamento de Picasso e bateu a porta. Picasso já conhecia, sabia que ela ia pechinchar alguma coisa. Na época de guerra ninguém tinha dinheiro, ela comprava barato. E Picasso abriu a porta, assim, o cano da porta olhou, quando viu que era ela, disse assim, madame, lingeries são no andar de cima. E bateu a porta na cara dela, mas ela acabou comprando Picasso. Fez uma coleção maravilhosa, foi uma mulher que viveu muito, teve muitos namorados. A vida de Peggy Guggenheim é uma fábula. Enfim, são duas mulheres maravilhosas e que, graças a elas, a arte moderna tem o valor que tem hoje. Né? Bacana. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.